cheio, não tenho essa impressão. Tá ao vivo. Tá? Tá. Já? Já. Já posso cumprimentar o pessoal? Já. Oi, gente. Oi? Pode. Posso? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo e hoje com um assunto super especial. Cheesecake. Conhece essa sobremesa? Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre ela. Muita gente até vê assim, nos filmes, isso e aquilo, né? Mas, ixi, tá tendo probleminha aqui com a minha luz. Mas não sabe exatamente do que se trata. E hoje eu vou te contar, tá bom? Aliás, vai dando like aí, beleza? Manda essa live pra quem você acha que... Aliás, pra quem você sabe que gostaria de saber dessas dicas, dessas curiosidades. E vamos entrando no nosso assunto. Tem alguém pra cumprimentar, Sérgio? Não, peraí, olha. O que aconteceu aí? Na verdade, eu dei no áudio. No áudio? Não tá dando pra ouvir? Dá pra ouvir, na verdade, eu não consigo baixar o som dele. Eu não consigo mudar o computador. Entendi. Bom, posso continuar? Pode. Gente, uma pergunta que não quer calar. O que é o tal do cheesecake, né? Cheesecake. Todo mundo sabe, dá pra perceber, que é uma palavra inglesa. Na verdade, a junção de duas palavras, tá? Primeira coisa, ó. Cheesecake. Você tem aqui, em inglês, isso é o nosso querido... Epa, bom, dá pra entender, né? Nosso querido queijo. E o cake é bolo, em inglês. Então, cheesecake nada mais é do que um bolo de queijo. Mas assim, nossa, Ju, lembra, assim, a gente usa bastante esse cheese sem perceber. Sabe naqueles lanches, quando você vai pedir lá o seu X-egg, X-salada, cheeseburger? Na verdade, aquilo não é um X, é um cheese. Por quê? É um lanche de queijo que vai o ovo, ou que vai salada, ou que vai o bacon, ou o cheese tudo, né? É um lanche de queijo que vai tudo que o cara tem para te oferecer ali no carrinho. Então, é isso. E nós temos aqui o nosso cheesecake, o nosso bolo de queijo. O cheesecake, vamos brasileirar, né? O cheesecake, ele é um doce, uma sobremesa que já remonta a alguns séculos. Mas assim, os estudiosos sobre a história da alimentação, a história dos alimentos, já falam, acho que de... é século XV, algumas... Porque, como que sabe, Ju? Como que... veio alguém do passado para contar? Não, tem registro. Então, eles estudam... bonito. Desculpa. Mexendo um saquinho aqui na hora. Então, sacolinha faz baita de um barulho, né? Gente, como que você faz para saber de quando que vem a receita? Procura nos registros. Por quê? Tem registros históricos, e citações. Então, tem coisa, por exemplo, vinho. Como que a gente sabe que vinho é uma bebida mais do que milenar? É citado na Bíblia, gente. Uma literatura bem antiga. É citado em literaturas como a literatura grega, que é super antiga também. Então, assim, você pega esses registros e você começa, olha essa receita, é parecida com o nosso cheesecake. Então, provavelmente aqui é uma proto-receita, um proto-cheesecake. Sabe o que é o proto? É o primeiro, é o menorzinho ali, o que começou. Então, e aí vai fazendo. Só que essa receita que conquistou não só o coração como o paladar, não só o paladar como o coração, né, um no outro aí, do brasileiro, ela já é final, assim, remonta lá pro final do século XIX, 1880, 1800 e alguma coisa lá no fim, sabe? Então, final do século XIX. Mas ela foi mesmo mais difundida, mais famosa, meados da década de 50 do século XX, né? Óbvio, né? Então, e aí foi ficando uma receita queridinha, né, da América do Norte, Estados Unidos, e acabou chegando aqui pra nós. A gente conhece muito assim de séries, de filmes, né?
é essa receita? Essa receita, no Brasil, é muito comum a gente encontrar aquela receita que você não assa, né? Você deixa ela firminha com uma gelatina ou com um agar-agar, alguma coisa assim. Mas a receita original é a assada, tá? Então, assim, até você pode ver que tem muitos, o pessoal gosta muito de falar, ai, a verdadeira receita do cheesecake, o original, cheesecake nova-iorquino, porque é a receita que veio pro Brasil e que fez realmente o maior sucesso. Mas nós temos inúmeras variações, a gente tem até alguns doces que o pessoal chama de cheesecake, mas que não seria bem um cheesecake. É que lembra. E o brasileiro gosta de abrasileirar, então a gente tem tudo, né? Tudo. A China aprendeu com o Brasil, deve ser. Porque o Brasil, né? A brasileira, tudo. O brasileiro gosta de dar o seu toque pessoal. E essa é a primeira. Porque eu falei que teria 3 curiosidades, né, sobre essa receita. A primeira é essa. Você sabia da origem do cheesecake? Você sabia do nome, de onde que vem? Então, tô te apresentando aqui. É um bolo de queijo, tá? Então, assim, lembra muito, aqui no Brasil seria pra gente mais uma torta, mas no original seria um bolo de queijo. É literal, né, a tradução. A tradução literal seria bolo de queijo, tá bom? Então, deve ser até mesmo, muitas vezes a gente tem o nome da receita, ela não é tão, o nome não condiz tanto com a receita em si, mas muitas vezes é por causa de como ela veio do passado. Aí foi sofrendo as suas variações e a forma como chegou pra gente, às vezes tá um pouco diferente daquilo que o nome realmente diz. A gente acha, nossa, mas isso é um bolo, isso é uma torta, mas é por causa do início dela, tá? E, gente, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é, você sabe qual é a base do seu cheesecake? Pergunta como é que tá o som. Alguém Gente, reclamou do barulho. Ai, alguém reclamou do barulho, tá? O som tá ruim, é? Por favor, se vocês puderem... Como que tá? Já... Não, responderam? aparentemente tá ok. Aparentemente tá ok? É. Ah, então tá bom. Olha, aqui pra gente tá normal, tá? Se tiver algum problema, por favor, levanta a mãozinha aí e que a gente vai ver aqui. Mas, ó, a base do cheesecake, você sabe qual é? Então, o cheesecake, né? O nosso bolo de queijo. A gente, Ju, posso fazer com queijo prato? Posso fazer com queijo branco? Eu escolho o queijo... Olha, a questão é a seguinte. Não é uma receita brasileira, isso a gente já deixou bem claro. É uma receita que veio para nós dos Estados Unidos, tá? É bem difundida lá, como eu já disse, a gente vê sempre em séries, em filmes. E assim como nós temos o requeijão, que é o nosso queijo brasileiro, o nosso querido queijo cremoso, né? Gente, eles também têm um queijo cremoso deles, que seria o cream cheese, né? Cream cheese é outra palavrinha que cream cheese também caiu no gosto do brasileiro. É fácil a gente encontrar. Você encontra em praticamente qualquer supermercado. Ai, já na minha cidade não tem. Faz uma busca na internet, você vai ver que você encontra fácil, tá? O cream cheese, ó, cream é outra palavrinha. Oi? Que susto. Olha aqui, seria um creme de queijo, tá? Queijo. Que no nosso caso, gente do céu, tá dando pra entender? Creme, vamos pôr um D pequenininho aqui, é um creme de queijo, né? Ou um queijo cremoso, mais correto seria queijo cremoso, porque no inglês a gente inverte, né? Então, por favor, os entendidos de inglês, não me crucifiquem na internet, tá? Então, aqui nós seria, vamos lá, vamos fazer a correção da professora, um queijo, gente, tá faltando, dá pra entender, né? Cremoso. O que é o nosso requeijão se não um queijo cremoso? Não é? Então, o cream cheese seria o requeijão deles. A base do cheesecake... Sim, Sérgio tá lembrando uma coisa.
eu tô falando que seria o requeijão deles, eu até coloquei entre aspas, porque são diferentes. Pra quem conhece, você não é diferente só na textura, assim, a textura é muito parecida, tá? Mas assim, a aparência você olha é a mesma, mas o cheiro, o sabor, eles são diferentes, tá? E até no preço, viu? Até no preço. Mas assim, o cream cheese seria um queijo cremoso. E é esse queijo cremoso, cream cheese, que a gente usa como base para fazer o cheesecake, tá? Então assim, você encontra inúmeras receitas na internet. Gente, faz uma busca aí pra você ver. Você encontra site com 20 possibilidades de cheesecake. Não sei quantas, você tem inúmeras possibilidades, tá? Muitas delas que o brasileiro, como eu já disse, gosta, né, de... minha mãe fala que é enfeitar o pavão. Mas é legal. Isso mostra que a gente tem criatividade para desenvolver as receitas de uma forma que foi? Sua mãe tá lá. Ah, foi, mãe. Ainda bem que eu falei mal dela. Então, isso significa que o brasileiro, o legal disso, nós temos, porque no Brasil, gente, olha o tamanho do nosso país. Nós temos, assim, características regionais que nos tornam um povo, assim, único, né? Você não tem, você olha pro brasileiro, você não sabe, a gente não tem só características culturais, nós temos inclusive características físicas específicas de cada região. E no paladar é a mesma coisa. E cada região acaba transformando essas receitas que vêm de fora conforme o paladar do seu público. E isso é muito bacana no Brasil, tá? Aí, continuando, o Brasil, assim, às vezes até assusta alguns visitantes, porque é um país de proporção continental. O que é a proporção continental, Ju? Quer dizer que alguns estados do Brasil chegam a ser do mesmo tamanho ou maiores que alguns paizinhos da Europa, por exemplo. Entendeu? Então é como se nós tivéssemos vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? O nosso, como dizer, o nosso Brasilzão cair de guerra. Mas, continuando, nós temos o nosso queijo cremoso, que é a base do... o nosso cream cheese, que é o queijo cremoso, que é a base do nosso cheesecake, tá? Gente, o cheesecake, como eu tava falando, você vai encontrar inúmeras receitas, até cheesecake integral. Pois é, conseguiram deixar o cheesecake integral. Mas é bem... não seria um brownie da vida, mas ele é super versátil. Eu não comparo ao brownie, porque eu acho que o brownie, para quem está iniciando, por exemplo, ele é mais prático. Mais acessível até a produção. Né, as propostas são diferentes. O brownie você consegue colocar com uma sobremesa de balcão, um doce de balcão. Cheesecake você já não consegue, né? Aí, eu quero mostrar para vocês hoje um pouco dos nossos produtos, do cheesecake, para você conhecer. Para quem não conhece, ter uma ideia do que é, tá? Peraí, deixa eu pegar minha geladeira aqui, porque ele é uma sobremesa de geladeira. Eu tenho esses 3 aqui. E tenho também... Ai, gente, deixa eu até falar já do meu grandinho. Eu cometi uma gafe hoje, porque eu ia fazer um grande para mostrar para vocês, só que eu errei a assadeira. Tinha que ter sido a receita que eu fiz, tinha que ter sido uma assadeira maior, ele teria que ter ficado mais alto. Aqui tá com cara bem de torta, né? Mas vocês conseguem ver? Ó, dá pra ver, certo? Dá sim. Tá vendo? Ele tem a característica do cheesecake. Esse meu, ele tá só com a base. Essa é uma base... Tradicionalmente o cheesecake é uma base de biscoito de bolacha. Biscoito de bolacha. De biscoito, que pode ser um biscoito amanteigado, biscoito maisena. Biscoito é bolacha, tá, gente? Bolacha amanteigada. Bolacha ou biscoito, né? Não, é que bolacha é caseira, aquilo que a gente faz em casa. O biscoito é aquilo que você compra, tá? Que é produzido na indústria. Então você tem o biscoito recheado, você tem o biscoito amanteigado, você tem o biscoito de canela, entendeu? É isso. Então, mas vamos falar a linguagem que todo mundo vai entender. Você pega lá a bolacha maisena, ou a bolacha de canela, ou a que você quiser. Você tritura numa proporção geralmente de 2:1, tá? 2 partes de biscoito para 1 parte de manteiga ou margarina, com sal ou sem sal, vai de acordo com a sua preferência também. Geralmente se usa sem sal, mas vou te contar um segredinho. Quando você coloca com sal, ela dá o choque com o doce que está em cima. Então, para o que você for fazer de torta,
até o seu cheesecake, dependendo depois da cobertura que você for colocar, tudo, às vezes compensa você apostar na manteiga com sal, tá bom? Você faz aquela misturinha, derrete primeiro, não ferve, tá? Só derreter o suficiente a sua manteiga. Uma parte, então se você vai fazer, por exemplo, uma base de 210 gramas, vamos pôr bem redondo. Vamos pôr 300, vai. Você pega 200 gramas de biscoito moído, pega 100 gramas de manteiga, derrete, joga o biscoito moído ali, mistura bem, vai ficar uma massinha. Você coloca na sua assadeira, vai lá pressionando se você tiver uma luva, fica muito mais fácil, ou com uma colher, tá? E você faz aquela casquinha. Você tem duas possibilidades. O que geralmente se faz é assar, porque aí ela fica crocante embaixo. Mas se você não quiser também, aí vai do gosto do freguês, tá bom? Mas no original, ele é assado. Gente, então, aí você assa. Eu fiz aqui só a base, como vocês podem ver, até dos pequenininhos aqui também. Vou mostrar pra vocês. Oxi, peraí. Eu ia pegar um garfo e esqueci. Deixa eu passar um pequenininho pra lá. Eu vou passar esse. Ele tá mais bonitinho, né? Mais bonitinho não. Ele é o bonito. Eu devia ter deixado ele aqui, esse prato mais bonito. Eu gosto mais desse. Bom, que seja. Ó, esse pequeno, vou mostrar pra vocês, que aqui acho que vai ser mais fácil. Tá vendo que eu tô só com a base? Mas no grande você tem a possibilidade também de pegar a sua assadeira e colocar. Lembra que nós fizemos a banoffee? Quem não assistiu, corre lá, tá no nosso feed faz algumas semanas. 2 semanas. Não, faz mais. Eu fiz umas 3 semanas. Mas corre lá, é uma das primeiras lives que nós fizemos, se não for a primeira. E eu mostro como você fazer isso, tá? E você forra, inclusive, a lateral dele para formar aquela parede aqui em volta, tá bom? Nós produzimos o cheesecake desse jeito. Nós vendemos, esse é o unitário, esse é o que nós comercializamos, tá? Então, olha só, uma outra coisa que eu quero colocar pra vocês. Característica do cheesecake. Tá vendo que tá retinho aqui em cima? Dá pra ver? Vou dar um zoom. Dá pra dar um zoom? Aí. Deu? Tá vendo que tá retinho? Então, como conseguir esse ponto? Porque tem que ser desse jeito, não pode rachar. Olha esses aqui, gente, são do mesmo lote. Dá pra ver, Sérgio? Sobe mais o prato. Aí. Sim? Isso. Tá vendo? Tá vendo que eles estão rachados em cima? Então, esses, ó, tá vendo que eles estão afundados em cima? Olha aqui, você pega um desse... Que explica que a fornada não vai vai em 100, né? Ó, de uma mesma fornada, às vezes acontece, mas olha aqui, ó, esse está fora de padrão. Vira um pouquinho pra cá, assim, isso. Perfeito. Dá pra ver? Tá quebradinho. Esse aqui, ele tá fora de padrão, porque, olha, ele tá inteiro, tá bonito, a coloração dele tá bonita, mas ele tá fora de padrão porque ele deu uma afundada e ele rachou em cima. O cheesecake, ele não pode rachar, tá? O que que acontece? Se você tem uma massa um pouco mais airada, se você, dependendo da temperatura do forno, do tempo naquela temperatura, então você tem esses problemas. Esse aqui, olha que lindo que ficou, esse grandinho. Tá vendo? Inteiriço. Fica, às vezes, uma bordinha bem de leve aqui, normal. Olha aqui, ó, ele assa em volta, aqui tem uma leve coloração, não sei se vocês conseguem perceber. E por dentro, qual que é o ponto do cheesecake, gente? É uma forma bem fácil de saber. Dá uma batida na lateral do seu forno. Se ele parece assado em volta e deu uma mexida, sabe uma coisa meio gelatinosa no meio? O bonito tá pronto. Não, e o que você faz com esses daqui quebrados? Então, eu tô chegando neles. Esses aqui, né, depois de toda essa explicação, não dá pra ver aqui a parte de baixo, né? Dá. Dá? Porque aqui, o que são esses aqui que eu mostrei pra vocês? Gente, na fornada, aqueles que não se enquadram no padrão de qualidade, eles são considerados PNC. Mas o que é o PNC, Ju? Produto não conforme, tá? O produto não conforme não é aquele que tá ruim para se consumir. Não é isso.
é aquele que não se encaixa no padrão de qualidade que você se propôs a entregar para o seu consumidor, para o seu cliente. Esse não entra no padrão de qualidade. Por quê? Não está nas características do cheesecake. Como a gente correto. Nós atendemos serviços de alimentação, tá? De que forma nós prezamos pela apresentação do nosso produto? Entregando para o nosso cliente aquilo que nós sabemos ser a aparência correta da sobremesa. Então, o brownie, eu não posso entregar aquele brownie que tá de um lado desse tamanho, do outro lado desse. Eu não posso entregar uma torta que esteja fora de peso ou com a cobertura errada. O cheesecake eu não posso entregar se ele for desse jeito. Aí, a partir do momento que eu entreguei no padrão para o meu cliente, a apresentação para o cliente dele, aí é por conta dele e ele se vira, né? Explica o processo. Então, oi? Explica o processo que a gente vende para restaurante, o restaurante produz para o cliente. Sim, nós vendemos para serviços de alimentação, que são os restaurantes, e o restaurante aqui, ele vai fazer um H, ele não vai simplesmente colocar isso aqui para o cliente, tá? Ó, aí eu vou mostrar para vocês, esse grande aqui, eu não vou mexer porque eu tenho planos para ele. Eu tô aqui com uma cobertura, eu amo cobertura de morango, mas eu dei uma corrida no mercado hoje, porque assim, como a gente não manda pro cliente com a cobertura, é o cliente que põe a cobertura da forma como ele quiser, a apresentação do prato é ele quem faz. Às vezes o pessoal coloca uma gota, né, de cheesecake aqui no meio, a cobertura, põe algumas coisas assim pra fazer um H, né? Ai, põe nessa aqui, ó. Então, gente, nesse caso, eu corri lá no mercado, comprei a cobertura de morango que eu encontrei. Não tá muito do gosto, mas vamos ver como é que vai ficar. E eu vou colocar aqui pra vocês. Ah, sim, uma outra coisa. Esse aqui não é porque PNC não significa que ele esteja ruim, tá? Não significa que ele esteja ruim para consumo. Eu já disse isso. O que você vai fazer com esse cheesecake que não deu certo? Você vai pegar e pode fazer venda direta. Você pode vender para o seu cliente com um preço para uma venda direta. De repente assim, para a pessoa mesmo finalizar. Com um preço um pouco abaixo, falando, olha, esse não está conforme, então eu não posso te vender no preço original, mas eu te vendo por tanto, porque você recupera o seu lucro e ainda coloca uma margenzinha. Ou você recheia a sua margem, colocando uma cobertura, deixando ele apresentável e fazendo venda direta, tá? Outra característica super bacana do cheesecake, que até eu podia ter colocado como uma quarta curiosidade, né? É que ele pode ser congelado. Pode. Então, tem como trabalhar com o cheesecake fazendo estoque. Você estoca, vai repondo para o seu cliente, ele lá tira, põe uns segundinhos no micro-ondas só para dar uma descongeladinha, que ainda vai ficar geladinho, e finaliza do jeito que ele quiser. Funciona super bem. 3 meses no seu freezer, tá? Não confie no congelador, tenha preferência por um freezer. Gente, esse petit gâteau, esse cheesecake que nosso cliente vai finalizar para o cliente dele, que é o consumidor final. Isso, o nosso cliente é sempre o tá? restaurante. O nosso cliente, gente, no caso de nós, a nossa marca As Delícias da Ju, a nossa empresa, ela produz somente para restaurantes. É claro que se a gente, né, fica aquela pergunta, ai Ju, vocês não fazem venda direta? Fazemos. A pessoa quer comprar? Claro, a gente compra a nossa embalagem mínima, ou quero só a margem de acordo com venda direta, vendemos. Mas o nosso público é serviços de alimentação, restaurante, lanchonete, quem quiser o nosso produto para revender como sobremesa é o nosso público. Esse público nosso, que são os restaurantes, vão preparar essa sobremesa para os clientes dele, que são consumidores finais. E aí, eu tô colocando essa cobertura aqui. Vou dar um zoom. Assim, não sei se vai ficar muito bonito, mas gente, eu sou formada em cientista dos alimentos, não é chefe de cozinha. Não chefe de confeitaria, tá?
Eu até tinha vontade de fazer uns cursos assim, porque eu acho tão bonitos aqueles pratos. Normalmente nós entregamos sem a cobertura no restaurante que segui. Eu falei, nós entregamos sem a cobertura e a pessoa é que faz do jeito dela, tá? Perfeito. Ó. Peraí. Aí, gente, lindo. Uma folhinha de hortelã. Por que eu tô falando de um pouco de apresentação? Porque você pode pegar o seu produto, fazer algumas apresentações, porque é assim que nós fazemos também. E você disponibilizar no seu Instagram, por exemplo, nas suas redes sociais, porque isso chama a atenção do seu público. Então a pessoa chega, ai, como? Ó, eu te vendo desse jeito e você faz a finalização do jeito que você quiser. Ó, uma folhinha de hortelã aqui não vai ficar super fofo? De repente colocar aqui pegar aquela manga de confeitar, uma pitanga, fazer uma pitanguinha aqui de cream cheese, fica super bacana. E aí faz um risco, aquela coisa que os chefes gostam de fazer, né? E fica desse jeito. Gente, uma coisa, as duas coberturas que eu amo, morango e goiabada. Gente do céu, a paixão do brasileiro, vamos lá. Acho que, no geral, é difícil encontrar alguém que não gosta dessa combinação, né? Eu acho que mesmo caiu mesmo no gosto brasileiro, há muitos anos, há gerações inclusive, essa junção da goiabada com o queijo, né? O nosso Romeu e Julieta. O que nós temos aqui? Um bolo, né, de queijo. Só colocar uma goiabada pastosa aqui. Ai, Ju, mas eu não acho. Quer fazer um teste? Pega uma goiabada, daquela mesmo, bonitinha que você encontra no mercado. Corta ela em pedaços, põe numa panela, joga um pouquinho de água. Ai, quanto de água, Ju? Ai, aí é meio a olho. Você joga um pouco mesmo, vai mexendo num fogo, dá uma esquentadinha na panela primeiro e depois você abaixa um pouco o fogo e vai mexendo, ela vai começar a derreter. Aí você tem que ter um pouco tato, assim, de não deixar ela açucarar, virar uma calda que depois vai endurecer. Não, ela derreteu, se você percebe que ela tá meio durinha, põe um pouquinho mais de água mineral, tá, gente? Água filtrada. E aí mexe, fica aquela goiabada pastosa e você consegue fazer isso no seu cheesecake e fica maravilhoso, tá bom? Olha, sobre o cheesecake, algo mais, Sérgio? Acho que, na verdade, a cobertura ela é versátil, você pode colocar 50 coberturas. Gente, foi aquilo que eu falei. As receitas, você tem inúmeras. Coberturas, então, nossa, o céu é o limite. Então, você aí, qual é o sabor forte aí na sua região? Faz um teste. Se você tiver uma geleia, um doce desse sabor, você consegue colocar. Às vezes tem gente que gosta de colocar coisinhas assim no meio dele, né? De açaí, nunca vi. Deve ser. Não, de açaí? Realmente, né? Açaí. Bom, não sei, açaí com queijo? Não. Doce, né? Mas Ju, deve funcionar. É verdade, né? Então, gente, olha, essa foi a nossa apresentação sobre o cheesecake hoje, tá? Então, só relembrando, você pode, uma base de biscoito com manteiga e depois você tem um creme que você coloca para assar, você põe em cima dessa base, você põe assim a base, você assa primeiro, espera esfriar, aí o creme você joga por cima, põe para assar no banho-maria, pode ser assado também fora do banho-maria, mas assim, você tem que tomar um cuidado maior. E baixa temperatura, para você não ter o perigo dele acontecer isso, que é quando, assim, incorpora bolhas de ar e também, às vezes, por causa da temperatura, dependendo de alguns fornos, a temperatura dá uma oscilada em alguns momentos, né? Então, pode acontecer isso de rachar. Por quê? Porque ele acaba crescendo, parecendo um soufflé, abre e depois ele dá uma murchadinha, tá bom? Bom, é isso, né, Sérgio? Ó, aquilo que vocês tiverem curiosidade, pode mandar pra mim, tá? A gente vai respondendo. Hoje recebemos várias dúvidas. Oi? Hoje recebemos várias dúvidas. Sim. Gente, hoje nós recebemos muitas dúvidas a respeito, assim, dos nossos produtos, a respeito na quinta-feira nós tivemos, né, um evento bem bacana. O nosso carrinho continua aberto, vai até amanhã à noite só, até amanhã meia-noite.
E várias pessoas perguntaram, mas é só o curso completo, eu queria só o módulo tal. Nós estamos trabalhando nisso também, tá? Nesse primeiro momento, a proposta é colocar pessoas, fabricantes de sobremesa, para atenderem os restaurantes da sua região, começando, assim, tem uma cronologia, tá? Para se cumprir, para essa proposta. Mas nós já estamos trabalhando a respeito de módulos separados. Então, continuem nos acompanhando. Manda essa live para quem você sabe que vai gostar de saber desse assunto. E curte aí, tá bom? E quinta-feira tem mais. Seremos em Minas. Quinta-feira vai ser um pouquinho diferente, mas eu conto para vocês depois, tá bom? Muito obrigada, boa noite e nos vemos!